Olá a todos, hoje vamos conhecer o mestrado em Biotecnologia para a Sustentabilidade. Este é um mestrado coordenado pelo ITQB e que tem como principal objetivo a construção de uma bioeconomia assente no uso sustentável dos recursos naturais e que desenvolve competências nesse âmbito, tecnologias mais sustentáveis, biotecnologia verde e biotecnologia branca. As saídas profissionais são diversas, desde a investigação fundamental e aplicada, mas também a indústria e serviços, como a administração pública e regulação. A primeira fase está aberta até dia 30 de abril, ou seja, está aberta neste momento. As candidaturas estão agora a receber estas primeiras aplicações da primeira fase, mas também ainda terão a segunda e a terceira fase até setembro. Este mestrado, apesar de ser coordenado pelo ITQB, conta com uma série de parceiros, como o INIAV, o IBET, o IGC, que apoiam também neste percurso curricular. O percurso curricular que tem uma série de cadeiras relacionadas com estas competências que falámos, tem unidades desde bioempreendedorismo, alterações globais e sustentabilidade, a biotecnologia de plantas para a agricultura e ainda uma parte prática muito forte com as rotações laboratoriais. Connosco hoje temos a Maria Miguel, que nos vai contar o seu percurso e como é que o mestrado influenciou no que está a fazer agora. Maria, convido-te a juntar-te a nós. Oi, olá. Olá, Maria. Vou começar por também contar um bocadinho quem és, aqui a quem está connosco. A Maria Miguel é agora investigadora no Inove Plant Protect, que é um laboratório colaborativo na área de sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Contou-nos que o seu percurso começou em bioquímica, mas que rapidamente se apercebeu da necessidade que tinha em alinhar os seus interesses com os seus ideais para o futuro. Plantas, micro-organismos, agricultura, o impacto das alterações climáticas e a jornada à volta do pilar da sustentabilidade. Aí pensou então em ingressar neste mestrado e procurar contribuir ativamente para a mudança de paradigma. Hoje faz, diz ela, parte de uma equipa fantástica no Inove Plant Protect e diz que sonha alto e que ambiciona criar uma estufa hidropónica inteligente. Portanto, acho que nos podes contar melhor esta tua ambição. Maria, então desafiava-te a contares um pouco aqui a quem está connosco na sessão como é que foi este teu percurso no mestrado, o que é que salientas e também como é que foi esta tua decisão a ingressar em biotecnologia para a sustentabilidade. Ok. Obrigada por me dar esta oportunidade. Obrigada. Então, eu ingressei no mestrado no primeiro ano de mestrado, portanto, há cerca de 3 anos, se não me engano. E para mim foi um bocado complicado antes, porque eu vi bioquímica e eu tinha mais uma noção, assim, do que é que eu queria e achava que Portugal, apesar de ter uma grande e vasta panóplia de mestrados em biotecnologia, nenhum deles estava a focar nos pontos que eu queria, e portanto eu acabei por começar a procurar mestrados fora de Portugal e ao começar a procurar em inglês foi então que me deparei com o mestrado Biotecnologia para a Sustentabilidade, ITQB. E portanto fui lá parar. E é assim, eu vinha de bioquímica e bioquímica nunca me preencheu de forma nenhuma e eu tinha esta necessidade de abordar determinados temas e queria prosseguir para a biotecnologia, mas numa biotecnologia muito focada, ou seja, queria uma biotecnologia multidisciplinar. E essa biotecnologia multidisciplinar é a biotecnologia que o ITQB tem para oferecer. Porquê? Porque não se foca numa só vertente da biotecnologia. Temos a questão das plantas, temos a questão dos micro-organismos, temos vários níveis em que nos estão apresentados, ou seja, não só uma componente direcionada para a investigação, mas também empresarial, industrial, e eu queria ter essas opções abertas. E também era dos poucos, se não o único mestrado em Portugal que abordava e focava-se maioritariamente nas alterações climáticas, na sustentabilidade, que era também um dos pontos fulcrais que me levou à decisão de ingressar no mestrado. E várias coisas já foram ditas acerca de mestrados no ITQB, portanto, este mestrado é lecionado em inglês. No início foi
Não foi um choque, mas foi engraçado, vá, ter todas as aulas em inglês. Achei que é um ponto muito, muito forte. Afinal de contas, a linguagem da academia é o inglês. Mas acho, durante o mestrado, há várias coisas que se podem salientar comparativamente com outros mestrados. Por exemplo, o facto de termos field trips, visitas de estudo, vá, isso permite-nos conhecer outras realidades, ou seja, nós estamos dentro de uma sala de aula a aprender uma determinada matéria e ao sair fora dessa sala de aula e ver esses conceitos serem aplicados na prática num determinado sítio, acho que é algo bastante bom que o mestrado tem para oferecer. Mas, a nível de conteúdo propriamente dito, está tudo no website. Eu acho que as cadeiras são muito boas, são bastante diversificadas. Portanto, nós temos desde cadeiras que se focam em plantas, biotecnologia, agricultura, até bioempreendedorismo, bioética. Depois temos uma componente também de química e engenharia química, que foi uma das coisas que me cativou para o mestrado, era ter essas várias vertentes. E o facto de as cadeiras serem dadas primeiro são em módulos. Portanto, se vocês aí estão habituados a um tipo de avaliação contínua, isto não vai ser um choque para vocês. O que foi um bocado para mim, porque eu vinha de Bioquímica e em Bioquímica em Coimbra, a maior parte da nossa avaliação era por exames finais, como também deves saber, Rita. E então foi um bocado difícil essa adaptação no início, por ter uma avaliação modular, ou seja, ter X tempo uma cadeira e um exame e depois passar. Mas depois de algum tempo acabamos por nos habituar. Que mais? Temos também rotações. Eu acho que as rotações são extremamente importantes porque não só nos permitem estar em contacto com as pessoas no laboratório, as técnicas que nós estivemos a aprender numa sala de aula, mas também a própria dinâmica do laboratório. Acho que é bastante importante termos essa consciência. E acho que é bastante crucial para o segundo ano do mestrado, que é a escolha da tese. Portanto, a parte das rotações é bastante importante. Não sei se me está a faltar Não sei, aqui se mais calhar alguma. pergunto como é que mesmo em questão, nessa questão das rotações laboratoriais, quiseres partilhar como é que funciona, ou seja, tens os moldes e depois tens uma parte em que só estão a fazer rotações laboratoriais, é isso? Exato, sim. Portanto, antes disso, dão-nos uma lista com os vários tipos, ou seja, mini projetos que podem ser feitos durante um curto período de tempo e nós temos de escolher. No meu ano foram 3 semanas, cada semana dedicada a um projeto num laboratório específico. Eu sei que já houve um ano em que foram 2, mas, portanto, nós durante 3 semanas passamos cada semana num laboratório a conviver nessa dinâmica de laboratório com as várias técnicas diferentes, com tudo aquilo que nos podem oferecer. Portanto, acho que nos faz crescer imenso. São 3 semanas bastante intensivas, mas faz-nos crescer imenso. E perceber, é isto, não é isto? Será que, ok, pronto, eu achava que biorremediação era uma coisa, mas afinal é outra, não sei se é isto que eu quero para a minha tese, se calhar até é. Portanto, é bastante esclarecedor também. E em termos dos teus colegas, pronto, neste caso vens de Bioquímica, mas tinhas pessoas de outras licenciaturas diferentes, eram de várias áreas, como é que foi essa experiência? Eu, com exceção de uma pessoa, éramos praticamente todos assim das mesmas áreas, ou seja, de Bioquímica a Biologia. No entanto, havia uma pessoa que era de Agronomia, um italiano, Giovanni. Para ele foi um bocadinho complicada a adaptação, mas como núcleo, eu acho que é uma das questões deste mestrado, é um mestrado que não tem muita gente, nós somos um núcleo acabamos por ser um núcleo muito forte, acho que isso se verifica ao longo dos anos, portanto, acabamos todos por nos ajudar uns aos outros, e para ele no início foi um bocadinho difícil essa adaptação por ter um background completamente diferente do nosso, mas depois acabou por entrar e acabar muito bem. E adorar.
E nesse caso também, como estavas a dizer, esse núcleo, e também o facto de estarem aqui muito inseridos no ITQB, como é que é a vossa relação, por exemplo, com os professores, com os investigadores, mesmo do ITQB, se calhar mesmo além dos professores? Assim, no início, eu sinto muito honesta, eu estava um bocadinho assustada, então vamos ter um mestrado fora da universidade, vamos ter um mestrado numa instituição de investigação, ou seja, parece um bocadinho assustador no início, porque não temos aquele ambiente universitário a que estamos habituados, mas muito pelo contrário, é extremamente relaxante até certo ponto, mas também é bom. É bom perceber que estamos diante daquelas pessoas que podemos ler nos artigos, aquelas pessoas que estão ali a trabalhar ao nosso lado, e não só são os nossos professores, como estamos ali perante eles. E o facto de sermos um núcleo e estarmos a ter aulas ali, não sermos muitos, também nos torna, a nós, como alunos do mestrado, temos uma dinâmica diferente. Estamos muito mais próximos, ajudamos-nos muito mais uns aos outros, porque estamos ali, não estamos numa universidade, onde é tudo muito mais. Quase que sentes fora da universidade, não é? Porque realmente, no fundo, o ITQB, que é uma unidade orgânica da Universidade Nova de Lisboa, sentem-se depois mesmo no Instituto de Investigação, exatamente por essa proximidade que tem com a ciência que está a ser feita logo em direto, digamos assim, no Instituto. Entretanto, não sei se já agora tu vieste de Coimbra, portanto agora estiveste em Oeiras, que também acabou por ser um bocadinho diferente, até se calhar a nível dessa experiência, não sei se também é um ponto que queiras falar. No início foi um bocado 80 para 8, não é? Foi complicado, vá. Vinha de Coimbra, da Queima da Latada, vou para Oeiras, temos velhinhos, mas praia. E praia, era isso que eu ia dizer, eu acabei por me adaptar bastante bem ao facto de Oeiras é calmo e temos praia, e temos Lisboa e depois temos Cascais e no final acabei por gostar de estar lá e achei que precisava disso. Vinha de um ambiente estudantil, mas que ao mesmo tempo o mestrado não só me ofereceu mais conhecimento, ofereceu-me também outra perspectiva nesse nível. Vou aqui desafiar quem está connosco para também se juntar à conversa. Quem quiser pode tanto utilizar o chat como colocar a mão no ar, que dou a palavra. Não sei se existe assim alguma pergunta que queiram fazer. Olha, já chegou. Isto é pedir e chegam. A Leonor pergunta se é possível fazer a tese em empresas ou mesmo criar uma empresa. Qual é que é o nível de detalhe em assuntos de biologia vegetal, como fisiologia, biologia celular, bioquímica e metabolismo? Também podes responder, se calhar, a primeira parte da tese em empresas. Não sei se tens exemplo de colegas ou se sabes outros colegas que tenham feito algo similar. Sim. Então, uma das grandes vantagens é que te dão liberdade para escolher isso. Tudo bem, tu tens toda uma grande panóplia de teses para escolher no ITQB, mas também podes sair do ITQB e há inclusive laboratórios do ITQB que têm como é que eu ia dizer? Uma colaboração com empresas e, portanto, permitem-te fazer uma investigação mais aplicada. É o caso de um ex-colega meu, o João. O João foi fazer a tese dele numa empresa de microalgas, se não me engano. Portanto, há um laboratório no ITQB da professora Rita Abranches, que acho que se chama Plant Biotechnology, não tenho a certeza. E esse laboratório tinha, então, a colaboração com essa empresa e o João foi fazer numa empresarial, completamente diferente da maior parte de nós. Portanto, sim, é possível. Qual era a segunda pergunta? Qual é que é o nível de detalhe em assuntos da biologia vegetal, como fisiologia, biologia celular, bioquímica, metabolismo, a nível da parte vegetal? Ok, isso varia um bocadinho de cadeira para cadeira. É assim, o que eu achei foi que temos detalhe e além do detalhe temos conhecimento state of art, ou seja, o que está a acontecer, o que está neste momento a ser descoberto, nós temos acesso a isso, mas não temos tanto detalhe, se calhar, quanto teríamos num mestrado que fosse completamente focado, por exemplo, na biotecnologia vegetal. É diferente. E isso tem de ter em mente, por exemplo, há um mestrado de biotecnologia vegetal em Coimbra, há um mestrado de biotecnologia de plantas no Porto, e aí eles focam-se em muito mais detalhe nas plantas. No caso do mestrado de biotecnologia para a sustentabilidade, temos cadeiras de nutrição de plantas, biologia de stress de plantas, e há algum detalhe. De facto, há coisas específicas, mas não entramos muito por aí.
Não sei Sim, porque se... depois também tens outras partes complementares da parte sustentável, não é? Sem ser só a Exatamente, parte das plantas. exatamente. Mas se calhar pegando nesse detalhe, ou melhor, se calhar fazendo a ponte para o que estás a fazer agora, porque acabou por te dar as ferramentas já para o que estás a fazer, se Sim. quiseres também partilhar um pouco como é que é a tua investigação agora e quais é que são os teus objetivos, também para conseguirmos perceber, acho que também era importante. Eu não posso partilhar muito a minha investigação O que conseguires, o que confidencial. conseguires. É confidencial. Então, o Inov Plant Protect é um laboratório colaborativo e nós fazemos investigação aplicada. De facto, o mestrado deu-me bastantes ferramentas para eu conseguir entrar neste laboratório, fazer parte desta equipe e não entrar assim sem nada. Mas o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que há uma coisa em comum, que é o pilar da sustentabilidade. Então, no Inov Plant Protect, nós estamos à procura de soluções mais sustentáveis para combater pragas, pestes que estão a incidir sobre a agricultura, principalmente em Portugal. Portanto, o mestrado e o Inov Plant Protect partilham dos mesmos ideais. Vá. E o mestrado preparou-me, de facto, para conseguir trabalhar neste laboratório. Por exemplo, o que nós queremos desenvolver é, por exemplo, um biopesticida para combater a Xylella fastidiosa, que é uma doença que devasta oliveiras. No mestrado, numa das cadeiras, eu lembro-me perfeitamente que nós tivemos várias aulas a falar sobre RNA de interferência. Então, uma das coisas que nós estamos a abordar no Inov Plant Protect é se é possível, de facto, fazer um biopesticida, ou seja, um pesticida sustentável, em oposição a um pesticida químico, com base nesse tipo de tecnologia molecular. Portanto, estão bastante relacionados e preparam-me, de facto, para isto. Ok, parece-me super. Ia lembrar-me de outra coisa que era que eu não cheguei a referir, que o Inov Plant Protect tem em Elvas, portanto, tu acabaste por ainda sair de Oeiras e ir para Elvas, portanto. Eu ando sempre assim. Mas acredito que também esteja a ser super, super giro e super diferente. Sim, é uma experiência completamente diferente, porque eu vivo numa vila, portanto, Coimbra, Oeiras, Elvas, mas é diferente. Temos sempre coisas boas e coisas más para onde vamos, portanto, é uma questão de aproveitarmos aquilo que temos de bom em cada sítio. E agora estava a pensar, não sei se consegues, pronto, realmente foste da primeira edição, se não estou em erro, certo? Do mestrado. Certo? E se te lembras, ou se consegues partilhar também outros percursos ou outras coisas que os teus colegas estejam a fazer, que sejam Sim. assim. Então, eu decidi envergar mais por esta parte de investigação aplicada, mas temos, por exemplo, a Alice, que eu nem sei se ela está aqui, eu acho que ela está aqui. A Alice trabalha para o Science for You, onde tu também já trabalhaste. Tu estás a revelar todas as minhas partes curriculares aos poucos, que eu também estudei Bioquímica em Coimbra, portanto. É verdade. Mas é verdade, ou seja, o mestrado permite-nos ter opções de saídas profissionais muito, muito diversas, e neste caso a Alice está a gostar imenso de trabalhar no Science for You. Não é que o mestrado a tenha preparado para isso, mas deu-lhe a oportunidade de escolher esse outro caminho, que é muito diferente do meu. Há outra pessoa, por exemplo, que também não sei se está aqui, que é a Rita. A Rita está a fazer doutoramento num dos laboratórios do ITQ de micologia e microbiologia. Portanto, todos nós estamos a fazer coisas diferentes consoante cada um de nós, e o mestrado permitiu-nos isso, deu-nos o conhecimento para e deu-nos a liberdade para tal também. Não sei agora se queres falar da tua ambição futura, da tua estufa hidropónica inteligente. Ou Eu acho porque. não sei se interessa, acho que não interessa assim muito para as pessoas que me vão ouvir, mas não sei, eu sempre estive bastante interessada em agricultura, em formas de praticar agricultura mais sustentável, e mesmo antes do mestrado tentei procurar o que é mais sustentável, o que está a ser praticado, por exemplo, no norte da Europa, e uma das tecnologias que eles têm é a hidroponia, e é bastante avançada, ou seja, a hidroponia é o cultivo de plantas não no solo, ou seja, em água, com uma solução. E em que é uma forma muito mais sustentável de tu conseguires produzir
os teus cultivos. E então, à medida que os anos foram passando, as técnicas foram sendo optimizadas, e não só foram optimizadas, como se começaram a integrar determinadas tecnologias, como por exemplo machine learning e sensores, etc. Portanto, neste momento já se tem uma estufa em que não precisamos de trabalho manual, temos plantas, o cultivo dessas plantas é extremamente optimizado, estamos a dar tudo a essas plantas o que elas precisam, estamos a controlar todos os fatores através de sensores. E acho que isso parece assim um bocadinho futurístico, mas não, já existe. Já existe em Portugal também, em Sintra, por exemplo. E é uma coisa que eu gostava bastante no futuro de apostar. Acho ótimo. E o mestrado também te abriu um pouco esses horizontes também a conhecer, se calhar, tecnologias que ainda não conhecias dessa forma. Volto a desafiar quem está aqui connosco para se juntar à conversa. Não sei se existe alguma pergunta no chat, podem colocar a mão no ar e falar também com a Maria, estão à vontade. Se não, também te pergunto porque tu já foste para o mestrado, não é? Com esses ideais que falaste, do pilar da sustentabilidade e essas questões que já tinhas, mas se depois do mestrado alguma coisa mudou na maneira como encaras a sustentabilidade ou como encaras esses ideais que tinhas? Encaro-os com muito mais força. O módulo 1, eu acho que o módulo 1 é alterações climáticas, não tenho muito bem a certeza, dado pela professora Margarida. A maior parte das pessoas até passa um bocado, pode-lhe passar um bocado ao lado, mas foi um módulo muito importante para mim, porque dá-nos um panorama do que está a acontecer de facto, e vêm pessoas falar-nos, pessoas especializadas, falar-nos do aumento da temperatura, aumento do efeito estufa, etc, que nós podemos ler na internet, mas que não temos aquele conhecimento exato. E, portanto, o mestrado, eu já levava estas coisas a sério antes, uma das razões pelas quais eu escolhi o mestrado, queria praticar mais sustentabilidade no meu dia-a-dia, mas isto permitiu-me praticar ou perceber sustentabilidade a outro nível e usar isso também, e perceber, por exemplo, como é que as alterações climáticas funcionam mesmo. Portanto, já não me lembro muito bem qual era a pergunta. Era isso, como é que o que é que tinha mudado, ou seja, o que é que a Maria encarava antes e o que é que encarava agora, não é? Como é que o mestrado acabou por o mestrado fez-me encarar com muito mais força tipo, essas questões a nível das alterações climáticas, os comportamentos que cada um de nós pode fazer, que achamos que não importam, mas importam de facto, e contribuir um bocadinho, não só a nível de investigação, podemos seguir investigações que contribuem para desenvolver estratégias mais sustentáveis para o ambiente, mas também nós mesmos, no nosso dia-a-dia. Então podemos dizer que escolhias novamente o mestrado se tivesses que decidir. Claro, sem pensar duas vezes. Não sei se existe então aqui... Tomás, força. Tomás tem muitas perguntas. Vamos. É relativamente lá à tua experiência de... Eu presumo que tu vivas perto de Coimbra para teres ido lá fazer a licenciatura, certo? Aveiro pode ser considerado perto de Coimbra. Talvez. Um bocadinho, sim. Então digamos que és da região Coimbra, Aveiro, região centro. Se tu pudesses voltar atrás no tempo e houvesse um mestrado que fosse exatamente igual em Aveiro ou em Coimbra, terias feito lá? Exatamente igual. Não. As pessoas e a experiência é que é diferente. Não. Eu acho que o ITQB como ITQB, Oeiras como Oeiras, me ofereceram uma experiência que eu não podia ter em Aveiro. Portanto, acho que não. Acho que é importante. Obrigado. Obrigada, Tomás. Não sei se tens mais alguma questão, Tomás, se quiseres aproveitar. Tomás ou qualquer outra pessoa que esteja aqui connosco na sessão, sintam-se à vontade. De qualquer forma, se mais tarde tiverem perguntas, se vos surgir qualquer questão, podem também sempre entrar em contacto connosco, ou mesmo se surgir alguma questão para a Maria, nós reencaminhamos. Sim. Portanto, estejam mesmo à vontade. Vamos, se calhar, também deixar aqui no chat o contacto de e-mail para tirarem as vossas questões e também esclarecer alguma dúvida que surja mais específica, seja do plano curricular, seja de qualquer outra questão relativamente a este mestrado ou qualquer um dos outros. Então, Maria, não sei se queres partilhar connosco assim uns últimos conselhos para quem está naquela fase da licenciatura que tem que decidir, afinal, que mestrado escolher.
se querem biotecnologia, se gostam de plantas, se gostam de micro-organismos, mas querem ter as várias facetas da biotecnologia, ou seja, industrial, investigação aplicada em fundamental e empresarial, este é um mestrado para vocês. Portanto,